Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos dando continuidade a mais um capítulo do livro de Mórmon, desta vez o capítulo 17. Ele é um capítulo um pouco maior do que os outros, e tem por volta de 3 a 4 páginas mais ou menos, mas eu tenho certeza que vai ser um estudo bem interessante. Pois bem, vamos lá. Capítulo 17. Nefe é instruído a construir um navio. Seus irmãos opõem-se a ele. Ele exorta-os recontando a história dos procedimentos de Deus para com Israel. Nefe enche-se do poder de Deus. Seus irmãos são proibidos de tocá-lo, para não definharem como uma cana seca, aproximadamente 592 a 591 a.C. E aconteceu que reiniciamos a jornada pelo deserto, e, dali em diante, viajamos na direção aproximada do leste, e viajamos e passamos por muitas aflições no deserto, e nossas mulheres tiveram filhos no deserto. E tão grandes foram as bênçãos do Senhor que, enquanto vivemos de carne crua no deserto, nossas mulheres tiveram bastante leite para seus filhos e eram fortes. Sim, tanto quanto os homens, e começaram a suportar as viagens sem murmurar. E assim vemos que os mandamentos de Deus devem ser cumpridos. E se os filhos dos homens guardam os mandamentos de Deus, ele alimenta-os e fortalece-os, e dá-lhes meios pelos quais poderão cumprir as coisas que lhes ordenou. Portanto, ele nos deu os meios de sobrevivermos enquanto permanecíamos no deserto. E permanecemos no deserto pelo espaço de muitos anos. Sim, 8 anos no deserto. E chegamos à terra a que demos o nome de Abundância, por causa das muitas frutas e também do mel silvestre. E todas essas coisas foram preparadas pelo Senhor, a fim de que não perecêssemos. E vimos o mar, ao qual demos o nome de Irreantum, que significa muitas águas. E aconteceu que armamos nossas tendas de perto da costa, e, apesar de havermos sofrido muitas aflições e dificuldades, sim, tantas que não podemos escrevê-las todas, ficamos imensamente contentes quando chegamos à costa, e demos ao lugar o nome de Abundância, devido às suas muitas frutas. E aconteceu que, depois de estar eu, Nefe, pelo espaço de muitos dias na terra de abundância, ouvi a voz do Senhor dizendo: Levanta-te e vai à montanha. E aconteceu que me levantei e subi à montanha e clamei ao Senhor. E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: Tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através dessas águas. E eu disse: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas, com todo com o fito de construir um navio de modo que tu me mostrastes? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer ferramentas. E aconteceu que eu, Nefe, fiz um fole de peles de animais para avivar o fogo. E depois de haver feito o fole para avivar o fogo, bati 2 pedras, uma contra a outra, para fazer fogo. Pois até então o Senhor não nos havia permitido fazer muito fogo, enquanto viajávamos pelo deserto, pois disse: Farei com que vossos alimentos se tornem saborosos, para que não vos seja preciso cozinhá-los. E serei também vossa luz no deserto, e prepararei o caminho à vossa frente, se guardardes meus mandamentos. Portanto, se guardardes meus mandamentos, sereis conduzidos à terra da promissão, e sabereis que sois conduzidos por mim. Sim, e disse também o Senhor: Pois de haverdes chegado à terra da promissão, sabereis que eu, o Senhor, sou Deus, e que eu, o Senhor, vos salvei da destruição, sim, que vos tirei da terra de Jerusalém. Portanto, eu, Nefe, esforcei-me em guardar os mandamentos do Senhor, e exortei meus irmãos a serem fiéis e diligentes. E aconteceu que fiz ferramentas com o metal que fundi da rocha. E quando meus irmãos viram que eu estava prestes a construir um navio, começaram a murmurar contra mim, dizendo: Nosso irmão é um tolo, pois pensa que poderá construir um navio. Sim, e pensa também que poderá atravessar estas grandes águas. E assim meus irmãos se queixavam de mim, e não tinham vontade de trabalhar, pois não acreditavam que eu pudesse construir um navio, e nem acreditavam que eu havia sido instruído pelo Senhor. E aconteceu que eu, Nefe, fiquei muito pesaroso por causa da dureza de seu coração. E então, quando viram que eu começava a ficar pesaroso, alegraram-se em seu coração, de maneira que se rejubilaram, dizendo: Sabíamos que não poderias construir um navio, pois sabíamos que não tinhas juízo.
Não podes, portanto, realizar uma obra tão grandiosa. E tu és como nosso pai, que é levado pelas tolas fantasias de seu coração. Sim, ele tirou-nos da terra de Jerusalém e temos vagado pelo deserto por todos esses anos. E nossas mulheres têm trabalhado, ainda que grávidas, e tiveram filhos no deserto, e suportaram todas as dores, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém, do que suportar essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído de nossos bens e a terra de nossa herança. Sim, e poderíamos ter sido felizes. E sabemos que o povo que estava na terra de Jerusalém era um povo justo, porque guardava os estatutos e os juízos do Senhor, e todos os seus mandamentos, de acordo com a lei de Moisés. Sabemos, portanto, que eles são um povo justo, e nosso Pai julgou-os e tirou-nos de lá, porque demos ouvido às palavras dele. Sim, e nosso irmão é semelhante a ele. E dessa maneira, meus irmãos murmuravam e queixavam-se de nós. E aconteceu que eu, Nefe, lhes falei dizendo, credes vós que nossos pais, que eram os filhos de Israel, teriam sido tirados das mãos dos egípcios se não tivessem dado ouvidos às palavras do Senhor? Sim, e supondes vós que eles poderiam ter saído do cativeiro se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro? Ora, sabeis que os filhos de Israel estavam no cativeiro, e sabeis que eram oprimidos com tarefas difíceis de suportar. Sabeis, portanto, que deve ter sido uma coisa boa para eles haverem sido libertados do cativeiro. Ora, sabeis também que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse este grande trabalho. E sabeis que, por sua palavra, as águas do Mar Vermelho dividiram-se para um e para outro lado, e passaram em terra seca. Sabeis, porém, que os egípcios que formavam os exércitos do faraó afogaram-se no Mar Vermelho. E sabeis também que eles foram alimentados com maná no deserto. Sim, e também sabeis que Moisés, por sua palavra, de acordo com o poder de Deus que estava nele, feriu a rocha da qual jorrou água, para que os filhos de Israel matassem a sede. E, não obstante serem deles guiados, indo o Senhor seu Deus, seu Redentor, diante deles, conduzindo-os durante o dia e dando-lhes luz durante a noite, e fazendo por eles tudo o que era necessário a um homem receber, endureceram o coração, e cegaram a mente e ultrajaram Moisés e o Deus vivo e verdadeiro. E aconteceu que, de acordo com sua palavra, ele os destruiu, e, de acordo com sua palavra, guiou-os, e, de acordo com sua palavra, fez tudo por eles, e nada foi feito que não fosse por meio de sua palavra. E depois de haverem atravessado o rio Jordão, ele tornou-os poderosos para que expulsassem os filhos da terra. Sim, para que os dispersassem até a destruição. E agora supondes que os filhos da terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo, não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles tivessem sido justos? Eu vos digo, não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade. E a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou-a para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada, e criou seus filhos para que a habitassem. E ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos. E conduz os justos a terras ricas e destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. Ele governa nas alturas dos céus, porque é seu trono. E esta terra é o escabelo de seus pés. E ele ama os que tomam por seu Deus. Que o tomam por seu Deus. Eis que amou nossos pais e fez convênios com eles. Sim, como Abraão, Isaque e Jacó. E lembrou-se dos convênios que fez, portanto, tirou-os da terra do Egito. E afligiu-os no deserto com sua vara,
porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade. Enviou-lhes serpentes voadoras ardentes e, depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham que fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. E endureceram o coração de tempos em tempos, e ultrajaram Moisés e também Deus. Não obstante, sabeis que foram conduzidos à terra da promissão por seu incomparável poder. E então, depois de todas essas coisas, chegou o tempo em que se tornaram iníquos. Sim, quase totalmente. E não sei se neste dia não estarão para serem destruídos. Pois sei que certamente virá o dia em que serão destruídos, exceto poucos que serão levados em cativeiro. Assim ordenou o Senhor a meu pai que partissem para o deserto. E os judeus também procuraram tirar-lhe a vida. Sim, e vós também procurastes tirar-lhe a vida. Sois, portanto, assassinos em vosso coração, e sois como eles. Sois rápidos em cometer iniquidades, porém vagarosos em lembrar-vos do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou. Sim, haveis ouvido sua voz de tempos em tempos, e ele vos falou numa voz mansa e delicada. Mas havíeis perdido a sensibilidade, de modo que não pudestes perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão, o que fez tremer a terra como se fosse partir-se em pedaços. E sabeis também que, pelo poder de sua palavra todo-poderosa, ele pode fazer com que a terra deixe de existir. Sim, e sabeis que, por sua palavra, pode fazer com que os lugares acidentados sejam aplainados, e os lugares planos sejam fragmentados. Oh, então, como podeis ter o coração tão duro? Eis que minha alma está despedaçada por vossa causa, e meu coração sofre. Temo que sejais rejeitados para sempre. Eis que estou cheio do Espírito de Deus, de modo que meu corpo não tem forças. E então aconteceu que, depois de eu ter dito essas palavras, iraram-se contra mim, e tiveram desejo de lançar-me nas profundezas do mar. E quando se aproximaram para deitar-me as mãos, falei-lhes, dizendo: Em nome do Deus Todo-Poderoso, ordeno-vos que não me toqueis, porque estou cheio do poder de Deus, a ponto de consumir minha carne. E quem me deitar as mãos definhará como uma cana seca, e será como nada diante do poder de Deus, porque Deus o ferirá. E aconteceu que eu, Nefe, lhes disse que não mais deveriam murmurar contra seu pai, nem deveriam recusar-me o seu trabalho, pois Deus havia ordenado que eu construísse um navio. E disse-lhes: Se Deus me tivesse ordenado que fizesse todas as coisas, poderia fazê-las. Se ele me ordenasse que dissesse a esta água: Converte-te em terra, ela se converteria. E se eu o dissesse, assim seria feito. Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? E aconteceu que eu, Nefe, disse muitas coisas a meus irmãos, de modo que ficaram confundidos e não puderam contender comigo. Nem se atreveram a deitar-me as mãos, nem a tocar-me com os dedos por muitos dias. Ora, não se atreveram a fazer isto para não definharem diante de mim. Tão poderoso era o Espírito de Deus, e assim agiu sobre eles. E aconteceu que o Senhor me disse: Estende outra vez a mão para teus irmãos. E aconteceu que o Senhor me disse: Estende outra vez a mão para teus irmãos, e eles não definharão diante de ti, mas eu os sacudirei, diz o Senhor. E isto farei para que saibam que eu sou o Senhor seu Deus. E aconteceu que eu estendi a mão para os meus irmãos, e eles não definharam diante de mim, mas o Senhor sacudiu-os, de acordo com o que dissera. E então eles disseram: Temos certeza de que o Senhor está contigo, pois sabemos que foi o poder do Senhor que nos sacudiu. E prostraram-se diante de mim, e estavam prestes a adorar-me, mas eu não o permiti, dizendo: Eu sou vosso irmão, sim, vosso irmão mais jovem. Adorai, pois, ao Senhor vosso Deus, e honrai vosso pai e vossa mãe, para que os vossos dias sejam prolongados na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. E assim termina o capítulo 17.
Esse capítulo aqui não foi tão longo, ele teve 55 versículos, mas ele foi bem incrível, na minha opinião, e isso, acredito que na opinião de vocês também. Nos capítulos anteriores, acho que vocês vão concordar comigo nessa, que a mãe e Lemuel, os irmãos de Nefe e Sam, eles com frequência viam os anjos do Senhor falando com eles. Toda vez que eles tentavam agredir Nefe, ou torturar ele, ou bater nele, ou descarregar toda a raiva em Nefe, no seu irmão mais novo, ou até mesmo no pai deles, Zinzei. E mesmo vendo os anjos do Senhor, eles ainda endureciam o coração. Mesmo vendo todas as bênçãos do Senhor no deserto, a ponto deles comerem carne crua e ela ser saborosa para eles. Mesmo eles achando uma terra de abundância, que chamaram de abundância. E eles ainda assim duvidavam dos milagres do Senhor. O que nós podemos entender a respeito disso? Que nós podemos estar murmurando, às vezes na vida, reclamando que não temos uma casa grande, ou que não temos uma TV maior, que não temos um celular melhor, ou que não temos roupas melhores, ou um carro, ou uma moto. Mas nos esquecemos que Deus está ali o tempo todo. Deus está com nós a todo momento. Ele pode não ter te dado uma TV gigantesca, mas tu tem uma TV. Ele pode não ter te dado um carro ou uma moto do ano, mas tu tem as tuas pernas para andar e uma bicicleta também que te locomove. Ele pode não ter dado uma casa gigantesca, mas tu tem um teto para dormir. Portanto, não é bom que nós fiquemos murmurando, que nós não fiquemos reclamando da nossa vida. Por que que tá muito calor? Por que que tá muito frio? Por que que eu tenho isso? Por que que eu não tenho aquilo? Ou por que que o vizinho tem mais do que eu? Sendo que Deus está nos nossos corações, Deus está presente na nossa vida. Os anjos do Senhor, o Espírito Santo e Jesus Cristo nos acompanham. E o que nós podemos aprender a respeito disso? É a respeito da obediência ao Pai Celestial. O Pai Celestial, ele não nos pede nada de absurdo. Ele não nos pede que nós vendamos todos os nossos bens e doemos à igreja. Ou que nós nos livremos até da roupa do corpo e doemos para quem precisa. Ele não nos pede que sejamos incrivelmente ricos para ajudar alguém. Ele só nos pede mandamentos que nós conseguimos fazer. Ele nunca nos pede nada que nós não consigamos fazer. Deus nos pede para que sejamos obedientes a Ele. Ele nos dá palavra de sabedoria para que nós não consumimos bebidas alcoólicas, nem tabaco, que nós não nos deitemos com outras pessoas antes do casamento, fora do casamento, que nós não roubemos, que nós não matemos. Os 10 mandamentos que estão na Bíblia. Que nós não adulteremos, ele nos pede coisas simples. E o Pai Celestial nos pede apenas a nossa fidelidade e a nossa obediência. Ele não nos pede nada grandioso, algo impossível, quer dizer, o Pai Celestial não nos pede nada impossível. Ele nos pede a nossa fé e que nós confiemos nele. E a dica, o testemunho que eu dou para vocês é que, independente da situação, se vocês têm apenas uma televisão ou 3 em casa, que confiem no Pai Celestial. Que vocês tenham certeza de que Ele vai acudir vocês. Que vocês procurem primeiro as coisas do reino celestial. Primeiro as coisas de Deus, do Pai Celestial. E depois as coisas do mundo. Porque se vocês procurarem as coisas de Deus, dos céus primeiro, o resto vai ser acrescentado. Levando sempre em conta que não é só porque vocês procuram a Deus que Deus vai te dar tudo que vocês pedem. A Bíblia ou o livro de Mórmon, ele não é uma lâmpada mágica que tu esfrega ela ou tu lê alguns versículos bonitos e Deus te concede. Antes de tudo, sempre vem primeiro a vontade de Deus e depois as outras coisas. E esse é o testemunho que eu queria deixar para vocês de que nós todos, devemos ser obedientes à palavra do Pai Celestial, devemos ser obedientes aos mandamentos, devemos procurar sempre de todo o nosso coração ao Pai Celestial e a Cristo, e assim nós seremos guiados através do Espírito Santo, que nos testifica a verdade, e que nós não reclamemos da vida, que nós não fiquemos murmurando, nem fiquemos aborrecidos com isso. E se em algum momento nós percebemos que estamos ficando aborrecidos, ou se vamos reclamar, que nós façamos uma oração em pensamento, ou se estivermos em casa, que nós dobremos os nossos joelhos e oremos ao chão, nos humilhando ao Pai Celestial, que eu tenho certeza que assim como ele escuta as minhas orações, ele com certeza escuta as suas.
E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a respeito do capítulo 17 do livro de Mórmon. Temos muitos capítulos ainda pela frente. Nós recém estamos nesse tantinho do livro, falta tudo isso aqui. E esse é o testemunho que eu queria deixar a respeito do amor do Pai Celestial para todos nós aqui nessa terra. Em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.